Saudações, Dux e duquesas tricolores, e quem fala é Duque Tricolor, para mais um pós-jogo de Fluminense 0, Volta Redonda também 0, placar final, no agregado 4-0 Fluminense. Vamos falar sobre... Eu não vou falar sobre o jogo, esse jogo específico eu não tenho como falar, você vai entender por quê. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. Só para comentar aqui com vocês, minha mãe teve problema de saúde quarta, eu tive problema de saúde na sexta, então não pude fazer nada. Tá bom? Ainda tô me recuperando. E também aqui embaixo na descrição você tem 2 abastinados, um falando sobre a SAF e outro falando sobre o voto online. Bom, eu acho que a gente tem que começar primeiro que o hábito do jogo foi ruim. Eu quero falar sobre... A única coisa que eu quero falar sobre o jogo é justamente o árbitro. O árbitro foi muito ruim. E talvez ele não vai continuar nesse... Ele não vai continuar apitando o jogo na final. Ele talvez não vá apitar a final. Deixou de marcar diversas faltas favoráveis e contrárias ao Fluminense. Um pênalti que pra mim não foi marcado, que pra mim era pênalti do Volta Redonda. E de fato é só isso que eu tenho que comentar, porque o jogo foi sonolento em todo jogo. Aí teve um lance, sei lá, um lance de contra-ataque que acabou chegando próximo ali do cano, um lance de contra-ataque, um lance de ataque que o cara chutou de qualquer maneira. Mas fora isso, nada. Depois que eu não tenho que falar sobre isso. Vou falar, eu acho que dos bastidores do que aconteceu. Do que cada torcedor pelo menos comentou ali no Twitter, né? Atual X. Que era justamente o seguinte: você tem 2 visões de mundo. Sendo que dessas 2 visões de mundo, uma visão ela é dividida em 2. Você vai entender. Você tem a visão de mundo idealista, que é essa que vai ser dividida em 2, em que vai falar positivamente e negativamente. Positivamente, que a gente não tomou gol, a gente não correu tanto, então a gente não sofreu tanto com esse jogo, então meio que ficou justamente sendo um jogo tranquilo e suave para o que estava acontecendo. Então ninguém se machucou, o que jogou no limite, como o Thiago Silva, e só. Existe também a linhagem do negativo, que fala, não é possível que a gente não meta um gol nesses caras, um gol sequer, numa situação que a gente vai jogar a final, já quarta-feira. Eles não têm qualidade de fazer um gol no Volta Redonda na volta, sendo que a gente meteu 4 na ida. Então esses caras estão fazendo um corpo mole. Essa é a primeira parte. Antes de falar da segunda parte, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais que chamamos de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E se você pode mandar patrocínio, então vamos continuar. E aí você tem a segunda parte, que é a realista. O que aconteceu de verdade? Não teve gol. O Fluminense não estava disposto a fazer gol. E o Volta Redonda não teve competência de fazer gol. Era isso que estava acontecendo na realidade. Não tem achismo. Diversas vezes, se o Volta Redonda tivesse um pouquinho melhor o elenco, talvez ele tivesse metido 2 ou 3.
mas nem isso ele teve competência de fazer. Bom, era um jogo que eu esperava gol, pelo menos 1 ou 2, não esperava que seria essa goleada de novo. E vamos voltar pro idealismo, tá? Eu tenho que voltar pro idealismo, mas não sobre o jogo. Mas o que vemos era goleada contra o Paysandu, goleada contra o Volta Redonda, jogo difícil que se transformou em difícil contra o Caxias de 2-1. Jogo que não teve nada acontecendo no 0-0 no Volta Redonda. E agora? Que Fluminense vai vir para essa final? O Fluminense que goleou o Paysandu e o Volta Redonda, ou o Fluminense que ganhou no sufoco? Ah, mas o jogo foi totalmente dominante ao Fluminense. Não foi. Porque se fosse, a dominância estaria nos números. E não tá. Ou o 0-0 contra o mesmo Volta Redonda. É isso que é a pergunta. O jogo desgastante, chato, insuportável. Estamos a 3 dias do primeiro jogo. Agora não. Agora estamos mais 2 dias do primeiro jogo da final. Espero que eu esteja bem para ir para o Maracanã e ver esse jogo da final, primeiro jogo, que vai ser o jogo de ida, que vai ser na nossa casa. E de fato, o que eu chamo a atenção é justamente o melhor do jogo, que para mim não tem dúvida nenhuma, foi o Otávio. Para mim, se a gente pode falar de alguma pessoa boa, é o Otávio. Porque até mesmo o Thiago Silva, para mim, fez vários lances que demorou bastante. O pior do jogo, na minha concepção, foi o Serna, que em diversos momentos poderia ter ajeitado ali melhor a situação do jogo. E o melhor destaque dos caras, eu vou falar também do Drosny. Só por falar do Drosny, tá bom? Dito isso, vamos esperar a final. Primeiro jogo, a gente tem que começar ganhando. E a final não tem vantagem do empate, tá bom? Muito obrigado a todo que assistiu, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, que de vídeo, Vitor G 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores, até a próxima.